E aí, pessoal, hoje é dia de Grêmio, dia de sair dessa fase, dia de ver um time completamente diferente dentro do campo. Vamos falar também de propostas a jovens jogadores do Grêmio e de um reforço que parece estar muito próximo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, não esqueça, na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com investimento de R$67. Entre no link e entenda um pouco mais desta atividade. O Grêmio joga hoje. O Grêmio tem sim a obrigação de vencer a equipe do Vitória, que está lá na zona de baixo da Série B e que também enfrenta dificuldades dentro do campo e obviamente é muito menor do que a equipe do Grêmio. É uma equipe menor, uma equipe que não está bem, e o Grêmio, apesar de tudo, também precisa hoje mostrar essa categoria e vencer. Mas para isso o Luiz Felipe Scolari vai escalar uma equipe muito diferente da última equipe que jogou. Aquele empate 1-1, ruim empate. A informação que vem dos bastidores, que está sendo colocada em praticamente todos, e que normalmente tem vazado e tem acertado, um ou outro aí, jogador na hora acaba surpreendendo, mas o que a gente tem recebido acaba batendo com o que o Grêmio escala lá no final de tudo. Eu ontem especulava basicamente uma equipe no 3-5-2, jogando com Juan, Jeromel e Tonhão, mas hoje a informação é outra. O Grêmio volta para o 4-4-2 e olha que curiosa a modificação. O Grêmio iria com Chapecó, iria com Wanderson, Juan, Tonhão, né, o Rodrigues e Bruno Cortez. Então o Jeromel, que viajou, ficaria fora do time, acho que uma espécie de preservação, e Cortez volta ao time porque a explicação é de sentido físico ao Guilherme Guedes, que sentiu de fato muito o último jogo. A gente relatou isso, né? Foi incrível o nível físico do Guilherme Guedes, muito abaixo. Isso preocupou muito, porque quem acompanha futebol profissional, vê um jogador daquele nível, a gente sabe, mas ele vai melhorar com o ritmo dos jogos, claro que vai, mas estava muito abaixo, ele saiu morto do jogo. Ele tentou, ele tecnicamente é muito bom, ninguém está discutindo ele aqui. Só que o Grêmio iria com o Cortez, então voltaria uma linha de 4, com Wanderson, com Juan, com Tonhão e com Cortez. Olha o meio campo, eu achei que jogaria Fernando Henrique e Darlan, mas não, joga Lucas Silva e Darlan. Lucas Silva volta ao time titular, com o Fernando Henrique indo para o banco no jogo de hoje, e também o Bobson indo para o banco para a entrada do Darlan. Então, Lucas Silva e Darlan. E aí, eu achei que pudesse jogar, por exemplo, o Pinares, mas não. Na meia segue Jean-Pierre. Então, o Grêmio teria Lucas Silva, Darlan e Jean-Pierre. E na frente, sim, Léo Pereira, Ricardinho e Alisson. Alisson, obviamente, é o titular da posição. O Ricardinho é o único atacante que o Grêmio tem, centroavante, porque o Churin tá fora, o Diego Souza tá fora. E o Léo Pereira, que pra mim é surpresa, porque se ele fosse jogar no 3-5-2, sairia o Léo Pereira, entraria o Jeromel, abriria a linha de 3 e o Grêmio jogaria basicamente com o mesmo time. Então, essa é a escalação que está circulando forte nos bastidores. Vamos ver se confirma isso. Eu queria ver um pouco mais o Pinares, acho que poderia ser um jogo interessante para ele. E a gente vai ver finalmente Darlan voltando ao time titular. O Grêmio precisa da vitória, o Grêmio precisa muita tranquilidade nesse jogo para sair bem. Sair bem, recuperar a confiança dos jogadores. A vitória é fundamental neste aspecto, no aspecto anímico. O Grêmio precisa muito disso. Eu falei ali na apresentação desse vídeo que os outros conteúdos, o primeiro deles, a questão envolvendo as propostas aos jogadores do Grêmio. O que a gente tem? Ontem eu trouxe no vídeo à noite a proposta ao Ferreira. Vocês vão lembrar. O Ferreira recebeu uma proposta de uma equipe do mundo árabe com um valor interessante. O Grêmio rechaçou.
Hoje eu ouvi também de forma concreta, uma proposta concreta do Arsenal por Wanderson, o lateral direito. O Grêmio também rechaçou. Juan já havia recebido uma sondagem muito forte do Porto de Portugal. O Grêmio também rechaçou. O que é importante a gente avaliar neste momento com relação às propostas aos jogadores do Grêmio? O Grêmio precisa sair dessa difícil tarefa que está vivendo. O Grêmio só vai sair pela mão dos jogadores. Quem tira um time de futebol de um problema desse são os jogadores. Não é o César torcedor, não é vocês que estão nos vendo torcedor, não é o presidente, não é o CEO, não é ninguém. São os jogadores. Se tu perder jogadores neste momento, tu enfraquece o trabalho. O Grêmio tem que simplesmente esquecer qualquer tipo de situação envolvendo saída de jogador. Por isso é que eu acho muito interessante essas negativas na porta. Ah, eu tenho proposta, não quero ouvir. Exatamente por isso. Por quê? Porque nós vamos lá, 30, 32 jogadores que nós vamos até o final da temporada. Não é isso que está se falando? Então tá. Se tu perde o Ferreira, quem é que vai? Ah, vai o Léo Chu. A gente não sabe se o Léo Chu tá pronto para encarar o tamanho desse problema. A gente sabe que o Léo Chu tem que entrar algumas vezes, mas não para encarar. Então, quando a gente fala isso, ontem, por exemplo, aquela especulação, o Diego Souza pediu, o Rafinha pediu para ir embora. Não. Todo mundo junto, todo mundo empurrando para o mesmo lugar. Não dá para perder guerreiro. Aí o cara diz assim, o Wanderson tem uma proposta do Arsenal, o Rafinha pediu para ir embora. Quem é que vai jogar? O Tomás Luciano do time de transição? Quem é que vai jogar? Então esse sentimento me preocupa. Nós temos que agregar forças, não perder. Ah, mas eu não quero mais ver o fulano de tal. Não, tem que ver todo mundo. Hoje o Lucas Silva vai jogar. Porque o Fernando Henrique sentiu, ou porque o Fernando Henrique cansou, porque o Thiago Santos está lesionado. Vai jogar o Lucas Silva, nós precisamos do Lucas Silva. E nós temos que torcer por ele. E assim é esse trabalho. O Grêmio precisa de 30, 33 jogadores que estejam à disposição para o Grêmio poder usar para sair do inferno. E falando em reforços, que é a terceira pauta, ontem no final do dia eu recebi uma informação de que o Grêmio está muito próximo de anunciar o primeiro desses reforços dessa semana. Não consegui descobrir, tentei falar com pessoas do alto escalão, não quiseram me dar nenhum tipo de pista. O nome que circula é o do Júnior Urso, mas não do alto escalão. Ouvi isso também dessas informações que estão circulando. Não consegui confirmar nenhum desses nomes, mas espero sinceramente, pela forma como foi colocado, que no final do jogo de hoje a gente tenha alguma notícia sobre isso. Então, o Grêmio vai agregar 2 nomes ainda até o final dessa semana, e acho que o primeiro sai hoje. Então a gente vai saber, acredito eu, lá na coletiva pós-jogo, porque o Grêmio está focado no jogo, mas na coletiva pós-jogo a gente possa ter uma pista. Lembrando, vou estar na Rádio Bandeirantes hoje, vou comentar o jogo, então vamos estar junto na live antes do jogo lá e também na live depois do jogo, para a gente poder conversar e torcer primeiro por uma grande vitória do Grêmio e depois por uma possibilidade de reforço. Acho que a coisa está bem encaminhada. Qualquer novidade eu volto aqui para contar, mas acho que hoje a coisa vai ser silenciosa até o jogo, porque o foco, obviamente, é a partida de logo mais. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.